fase, o que ele tem que fazer? Ele tem que determinar o regime aberto, o regime ao qual o condenado vai iniciar o cumprimento da pena. E aqui entra uma fase muito importante e muito delicada, que é o momento que ele decide se a pessoa fica em liberdade ou se vai para a cadeia. Muito bem. Na quinta fase, essa é a quinta fase. Na sexta fase, ele vai verificar se é o caso de substituir aquela pena. Se, por exemplo, a pena for de até 1 ano, ou se for uma pena de multa, ele pode substituir essa pena por uma pena restritiva de direito, ele pode substituir por uma restritiva de direito, ou pela multa, como já referi. Então, essa é a sexta fase. Na sétima fase, ele vai verificar se pode conceder o tal do sursis, que nada mais é do que a suspensão da execução da pena. Isso é na sétima fase. Ele verifica, se a pena for até 2 anos, ele vai verificar as condições e vai falar, olha, vou dar um sursis, vou suspender a execução da pena. E na oitava fase, na última etapa dessa caminhada, ele vai verificar se há de aplicar efeitos secundários, se a sentença traz efeitos secundários. Quais são os efeitos secundários? Por exemplo, a inabilitação para dirigir veículo. Quando uma pessoa comete um crime doloso com um automóvel, quando ela pratica um crime de homicídio doloso usando um automóvel, além da pena que ela recebe, ela pode receber essa pena acessória, que é a inabilitação. Ou seja, aquela pessoa vai ficar inabilitada para dirigir veículo. Seria pelo resto da vida. Nós sabemos que não é, porque depois ele pode se reabilitar, 5 anos depois pode se reabilitar. Mas pelo menos por 5 anos, essa pessoa fica impedida de dirigir veículo. Outra pena acessória é a perda do mandato eletivo, por exemplo, um deputado perdeu o mandato, coisa rara, gente novo, um vereador. Ou então, a perda do pátrio-poder, a perda da tutela, da curatela. São efeitos secundários da sentença que o juiz deve analisar, neste caso, se há tanto de chegar. Pode ser que não seja o caso. Muito bem. Nessa caminhada, o juiz se depara com alguns obstáculos. Eu vou destacar alguns só, porque eu sei que estão começando a se cansar. Na primeira fase, não há problema nenhum, não há o que discutir. Na segunda fase, nós temos alguns pontos importantes para serem destacados. O primeiro ponto, que eu julgo muito importante, é alguma coisa que invariavelmente torna todas as sentenças criminais proferidas nesse país, eu disse todas, muito provavelmente, eu vou não ser tão taxativo, mas muito provavelmente todas as sentenças criminais nulas. E eu vou explicar por que as sentenças criminais proferidas no Brasil são, por esse ponto de vista, nulas. Muito bem. A Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, diz que todas as decisões, todas elas, devem ser fundamentadas. Ou seja, o juiz, qualquer decisão que ele der, ele deve dizer o porquê. Ele deve dar o motivo. Ele deve dizer o que foi que o moveu a proceder daquela forma. Se o juiz não der o motivo, se ele não dizer o porquê, essa decisão é nula. Me parece que quanto a isso não há dúvida. Se o juiz não motiva a sua decisão, essa decisão é nula. Quanto a isso não há dúvida. Muito bem. O que o juiz faz comumente? E aqui tem eu de testemunha, porque eu já fiz muito disso, até que depois meditei a respeito. O que o juiz faz quando vai determinar a pena base? O juiz diz o seguinte, mais ou menos o seguinte: considerando as circunstâncias do artigo 59, considerando a culpabilidade, o grau de regulação da conduta, que na espécie foi grande, considerando os antecedentes péssimos do réu, considerando a conduta social do réu, que era uma pessoa dada a brigas, não tinha um bom comportamento no trabalho, considerando o comportamento da vítima, que também provocou aquele estado de coisa, fixa a pena base em, vamos supor que fosse um crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal, a pena mínima é de 3 meses e a pena máxima é de 1 ano. Então vamos supor que fosse essa pena. O juiz diria, considerando tudo isso, fixa a pena base em, digamos, 6 meses. 6 meses, muito bem. Essa decisão que os juízes todos fazem é nula. Por que é nula? Porque ele disse genericamente, ele não fundamentou por que ele fixava em 6 meses. O réu não sabe por que foi dado 6 meses. 6 meses é muito pouco. Outro dia teve uma condenação em Curitiba de 29 anos. E a pena mínima era 12 anos.
Quer dizer, a pena base ele fixou em 29 anos. Quer dizer, o réu ficou se perguntando, mas a pena era de 12 anos, e o juiz me fixou a pena base em 29. O que será que eu fiz? Aí vai ler lá o juiz diz, considerando a culpabilidade, considerando o grau, considerando o comportamento da vítima, e a parte fica perdida. O tribunal, quando vai julgar essa causa, fica muito mais perdido ainda. Porque o tribunal também não sabe o que o juiz considerou, afinal. O tribunal sabe que o juiz considerou culpabilidade, mas não sabe, enfim, o que ele considerou. Então, como o juiz deve fazer? O juiz deve dizer o seguinte, olha, considerando o grau de reprovação da conduta, tal, deve dizer tudo isso, mas deve dizer mais ainda. Deve dizer o seguinte, que para o grau de reprovação da conduta, para a culpabilidade, eu aumentei a pena em, digamos, 1 ano. No caso lá de 29 anos, eu aumentei em 1 ano. Considerando os antecedentes do réu, eu aumentei em mais 1 ano. Considerando a conduta social, eu aumentei em mais 5 anos. E considerando o comportamento da vítima, que contribuiu para o acontecimento, eu reduzi a pena de 3, 4 anos. Vejam, se o juiz fizer assim, o réu vai saber, afinal de contas, se o juiz realmente valorou aquela circunstância. O réu vai saber disso. O tribunal, mais ainda, vai poder analisar, vai dizer, olha, será que esse juiz aplicou a pena corretamente? Aplicou, porque ele considerou as circunstâncias, considerou a culpabilidade e deu uma pena tantos meses, porque era assim que ele devia fazer mesmo. Vejam a importância disso. Se o juiz não fizer isso na sentença, o tribunal tem que anular a decisão, porque o tribunal não pode aplicar uma pena, o tribunal tem que descer, anular e voltar para o juiz aplicar a pena de novo. Então, me parece que todas as decisões aplicadas dessa forma são nulas, porque o réu não sabe, afinal, como o juiz valorou essas circunstâncias. Então, a sugestão que eu deixo no meu trabalho é essa, de que o colega procure destacar esses pontos, que não é trabalhoso. Para quem vai fazer concurso um dia, deve fazer assim, porque assim, se fizer assim, estão aplicando a pena corretamente. O segundo ponto que deve ser destacado na aplicação da pena base é o ponto inicial para determinar essa pena base. Porque nós sabemos que nós temos uma pena, todo tipo penal tem uma pena mínima e uma pena máxima, né? Então, lesão corporal, 3 meses a 1 ano. O juiz deve começar a determinar a pena base aonde? Do termo mínimo, do termo máximo? Como ele deve fazer? Se o juiz, então, ele resolve, não, vou começar lá pelo 9º mês. Aí ele começa a verificar a pena base, ele diz, bom, a culpabilidade diminui 2 meses, o comportamento da vítima eu diminuo mais 2, a culpabilidade eu aumento 3 meses, e fixa a pena base 9 meses. Quer dizer, o juiz tem que dizer da onde ele parte, o ponto de partida. Qual deve ser o ponto de partida? O Roberto Lira e o Nelson Gria, essas duas pessoas diziam o seguinte, o juiz deve começar a fixar a pena base do termo médio. Ou seja, 3 meses mais 2 meses dá 15 meses. 15 meses dividido por 2 dá 7 meses e meio. Então, o termo médio é 7 meses e meio. Então, o juiz tem que começar a fazer essa operação, a qual eu já me referi, a partir dos 7 meses e meio. Então, 7 meses e meio, iniciei em 7 meses e meio, aumentei de 1 mês tendo em vista a culpabilidade, reduzi de 1 mês tendo em vista o comportamento da vítima, e a pena base, então, é fixada em 7 meses e meio. Isso diz o Roberto Lira nessa Hungria. A maioria dos juízes brasileiros, e eu acho que assim mesmo deve ser, começam do termo inicial. Ou seja, o termo inicial. Então, no caso de 3 meses a 1 ano, ele começa em 3 meses. Por que ele faz assim? Primeiro porque a lei não diz onde ele deve começar. Ele começa nos 3 meses. Por quê? Porque se as circunstâncias se equilibrarem, ele vai fixar a pena final no mínimo. Então, nesse caso, se ele deu 1 mês para a culpabilidade e reduziu 1 mês pelo comportamento da vítima, a pena base vai ficar em 3 meses, que é inicial. Agora, se ele começar pelo termo médio, ele vai aumentar 1 mês pela culpabilidade, vai dar 8 meses e meio, e vai reduzir 1 mês pelo comportamento da vítima, e vai ficar em 7 meses e meio. Quer dizer, o réu vai ser prejudicado por isso. E como a lei não diz, nós não podemos prejudicar o réu, então. Então, a sugestão é, como bem faz o juiz, partir do termo inicial. Muito bem. Teria ainda mais 2 considerações a fazer. Por exemplo, nessa circunstância, o juiz tem que analisar a personalidade do réu. Eu acho isso ridículo. Ridículo o juiz ter que analisar a personalidade do réu. Por que ridículo? Porque nem Freud soube avaliar corretamente a personalidade das pessoas. Nem Freud. Agora, como é que o juiz vai avaliar a personalidade de réu, quando às vezes o juiz nem vê o réu? Quantas sentenças eu já proferi sem nunca ter visto o réu na vida? Quantas vezes? Às vezes o réu até é rebelde. Outras vezes o juiz recebe processo para julgar
e daí ele vai avaliar a personalidade? Como? Ou às vezes ele só avalia, ele só tem um contato com o réu no interrogatório, só aquele dia. Ele conversa rapidamente com o réu. Como é que ele vai avaliar a personalidade? Quer dizer, eu acho isso muito arriscado, muito perigoso. Então eu sugiro que, quando se for analisar a personalidade, o juiz, deixando a hipocrisia de lado, diga: os autos não me oferecem condições de avaliar essa personalidade. E não se refere a ela. Ignoram. Agora esse negócio, não, porque a personalidade não deve ser assim. A outra questão também é com relação aos antecedentes, que eu também acho, eu evoluí até no livro, mas eu já evoluí, eu acho que os antecedentes não devem ser considerados. Primeiro porque a pessoa deve ser considerada culpada, segundo a Constituição, depois de julgada definitivamente. Então, os antecedentes não há julgamento definitivo, então o juiz não pode considerar. Em segundo lugar, que pelos antecedentes ele vai ser julgado em outro processo. Quer dizer, então o coitado paga pelos antecedentes daquele processo e nesse. Eu acho um bis in idem, então o juiz não deve considerar. Bom, esses são os pontos da segunda fase, da pena base. Na terceira fase, o juiz vai avaliar as circunstâncias legais. Ou seja, ele vai verificar se tem atenuante ou, ou se não tem atenuante. Atenuante ou agravante. Bom, nessa terceira fase, o que é importante ser lembrado é o seguinte: a lei não diz qual é o limite que o juiz deve considerar para aumentar a pena ou diminuir a pena, se, no caso de circunstâncias agravantes ou atenuantes. O juiz não diz, a lei não diz. Então, qual é o critério que o juiz deve usar? O Código Eleitoral e o antigo Código Penal de 69 traziam um critério. Ele dizia o seguinte, que nesses casos, nos casos de circunstâncias legais, ou seja, quando houver agravante e atenuante, o juiz deve aumentar a pena de 1/5 a 1/3. 1/5 a 1/3. Esse seria um critério. Então, o juiz deve tomar por base esse 1/5 a 1/3 para aumentar. Porque senão ele poderia aumentar a pena ao seu sabor. Em relação às causas especiais, que são, por exemplo, a tentativa, o exemplo mais típico que aqui eu chamo a atenção, são os crimes praticados em concurso de crimes, ou seja, crime continuado quando são praticados diversos crimes, o crime praticado em concurso formal, quer dizer, com uma conduta só, o réu acomete 2 crimes, por exemplo, 2 homicídios. Os crimes, por exemplo, de acidente de trânsito, em que tem, vamos dizer, 20, 30, 40, 50 vítimas com um ato só. Como o juiz deve fixar a pena nesse caso? Isto é meio difícil de sustentar, mas a gente tem que dizer porque é o que determina, me parece que é o que determina a lei. O juiz deve individualizar crime por crime. Ou seja, se tem 10 crimes, o juiz deve aplicar a pena como se fosse um crime único. E só no final ele deve fazer uma conclusão. Então ele tem que pegar o primeiro crime, analisar as circunstâncias, determinar o regime inicial para comer daquela pena. Ele pega o segundo, fixa o regime e assim vai. Olha, para quem vai fazer concurso, isso é terrível. Porque o candidato tem que analisar todos esses crimes. Então, se tiver 10 crimes, ele tem que analisar esses 10 crimes. Não pode analisar um deles só e aplicar uma pena. Deve ser assim. Os juízes, de um modo geral, não fazem isso porque é muito trabalhoso. Mas assim deve ser feito. Abreviando um pouco, entra naquilo que eu julgo de muito importante para o aplicador da pena. Muito importante para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que são réus. O momento mais importante é o momento de fixação do regime da pena. Onde ele vai começar a cumprir a pena? Nós sabemos que existem 3 regimes. O regime fechado, que é a pena acima de 8 anos, que ele cumpre na penitenciária ou nas cadeias, anualmente. O regime semiaberto, que ele cumpre na colônia agrícola, e o regime em estabelecimentos similares, em estabelecimentos industriais ou similares, e o regime aberto, que ele cumpre em casa, porque deveria cumprir na casa do albergado, mas casa do albergado não existe por aí. Talvez exista aqui e acolá, mas de modo geral não existe. Então, o juiz deve fixar o regime inicial. Como o juiz deve fazer segundo o Código? O Código, no artigo 33, traça lá o que o juiz deve fazer. Diz lá, se a pena for de 0 a 4 anos, é o regime aberto. Se for de 4 a 8, é o regime semiaberto. E se for acima de 8 anos, é o regime fechado. É uma operação muito simples, porque o juiz olha ali e dá, bom, de 0 a 4, regime aberto. De 4 a 8, regime
semiaberto. De 8 para cima, regime fechado. Uma operação aritmética muito simples. Então, nós voltamos à União da Vitória no nosso réu. No nosso réu, que se namorou momentaneamente com uma moça e manteve forçadamente uma relação sexual com ela. A pena que ele foi condenado, a mínima, seria de 7 anos e 6 meses. Se verificasse o Código Penal, ele iria cumprir essa pena no regime semiaberto, da colônia agrícola. Se verificasse a lei dos crimes hediondos, que é taxativa, ele cumpriria a pena no regime fechado. Iria para a penitenciária. Analisando as circunstâncias, eu concluí que aquele homem não merecia nem ir para o regime semiaberto e nem ir para o regime fechado, muito menos para o regime fechado.